Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal, tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você, que você possa usufruir do melhor de Deus para a sua vida neste canal. Lembrando, peço por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Por gentileza, inscreva no canal. Você não tem noção quanto isso é importante, tá? A importância de você se inscrever no canal é tão grande quanto a mensagem, porque quando você escreve no canal, a mensagem alcança mais pessoas. Então não adianta ter a mensagem e não ter pessoas para ouvir. Então preciso, por gentileza, que você se inscreva no canal. Inscreva no canal, por gentileza. Deus abençoe. Vamos à mensagem de Deus. Quero ler na palavra do Senhor o livro de João, capítulo 17, versículo 20. Vamos ao texto sagrado. Você que está em sua casa, quiser acompanhar, por gentileza, pega a Bíblia aí na tradução que você estiver usando. Livro de João, quarto evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 17, versículo 20. A tradução que eu vou usar aqui é Almeida Revista Atualizada. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai em mim, e eu em ti, também seja eles em nós. Para que o mundo cria que tu me enviaste, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. Seja um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Texto da palavra de Deus, texto complexo, texto teológico, difícil de se explicar, mas vamos analisar o texto. Para isso a gente precisa de contexto para poder conseguir elucidar este texto. E a forma mais simples é analisando o livro de João, porque faz parte deste texto, o contexto. E nós vamos analisar desde o capítulo 1 do livro de João, começando pelo versículo 1, aonde João escreve dizendo: no princípio o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está falando de Cristo. Ele está falando de um ser divino. Ele está falando de alguém que existe desde o início. Não é alguém que foi criado, mas já existia. E aí no capítulo 1 ele diz que este verbo fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para mostrar a sua glória. Então, João está falando de Jesus Cristo como um Deus, não como um homem. Diferentemente de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vai tratar de Jesus a sua divindade. Ele vai mostrar que Cristo é Deus. Óbvio que Mateus, Marcos e Lucas também vai mostrar isso. Mas João ele vai ser bem mais específico. Olhe bem que Mateus, quando ele inicia o livro, ele inicia falando da genealogia de Cristo.
preocupado no seu início de mostrar a raiz genealógica de Cristo. Marcos, ele inicia falando de Jesus Cristo como Messias, como aquele que foi enviado. Ele inicia falando do profeta Isaías, que profetizou. Lucas, ele inicia o seu livro falando de Jesus Cristo como um todo, como um relato histórico, falando para Teófilo que é verdade o que se comentava. Mas aí João vem trazendo agora a revelação para aqueles que não criam de que Cristo é Deus. E aí nesta oração do Senhor Jesus, no capítulo 17, a gente entende por que João vai dar ênfase a esta divindade do Senhor. Iniciando-se no capítulo 13, do capítulo 1 ao capítulo 13, a gente vai ver os relatos dos milagres do Senhor Jesus Cristo, da aparição de Cristo. E no capítulo 13, a gente vai começar a ver esta glória sendo revelada de uma forma eficaz, aonde não pode se gerar dúvida. Por quê? Pode alguém negar que Jesus é Deus, mas não pode negar que Jesus existiu. Mas quando você passa a conhecer e passa a ver essa manifestação de Jesus como um Deus, você tem que acreditar, porque se Cristo existe e se ele faz coisa como um Deus, ele é Deus. Aí no capítulo 13, o Cristo vai dizer para os seus apóstolos que está chegando a hora dele manifestar a glória do Pai. E ele começa falando a respeito dessa glória do Pai, e ele disse que o Filho do Homem será glorificado, ou seja, essa transformação, essa glorificação acontece porque Cristo é homem, é ser humano e também é Deus. Só que até então ele estava 100% homem e 100% Deus. Mas ele passaria a ser só 100% Deus. Seria glorificado. E aí ele começa a falar dessa glorificação no capítulo 13. Vai falar dele ser glorificado, que está chegando a hora, que está no momento. Ele vai falar do novo, né, mandamento. Vai falar a respeito de que ele está indo para o Pai, está sendo glorificado e vai mandar o Espírito da verdade para ficar com seus discípulos, para ficar com o ser humano aqui na Terra, para que experimentasse essa glória e para que estivesse junto com ele também. E aí ele disse a respeito que eles conhecerão e saberão os discípulos, porque verão que os discípulos têm algo diferente, ou seja, tem a glória de Deus. E aí ele continua no capítulo 14, falando a respeito de que Cristo, ele é Deus e que ele vai para o Pai preparar lugar para os seus filhos. Tomé e Filipe vai perguntar e Jesus responde: não tem visto o que tenho feito? Esse é o Pai, é a glória de Deus. Ou seja, Jesus estava falando a respeito dos milagres. E Filipe pergunta, mas que caminho é esse? Quem é o Pai? E aí ele vai explicar. Aí no capítulo 14, 15, ele vai ter esse diálogo a respeito da videira verdadeira. No capítulo 16, ele vai falar do Espírito da verdade que vos guiará. No capítulo 17, ele começa essa oração, que é conhecida teologicamente como a oração sacerdotal, porque uma oração intercessória. Nesta oração, Jesus Cristo vai orar por ele mesmo, depois vai orar pelos discípulos e depois vai orar por todos, que é no versículo 20 onde lemos. E ele começa a oração orando por todos, dizendo: Pai, rogo não somente por estes, mas também por aqueles que creram, aqueles que acreditam em mim. Então Jesus estava intercedendo pela igreja. No momento ali ele tinha os seus seguidores, tinha um colégio apostólico. Porém, agora ele intercede por todos aqueles que irão crer, que virão. E ele diz por intermédio da palavra. E aí Jesus agora mostra uma preocupação com os apóstolos, com os discípulos e com essas pessoas que virão a te adorar, que virão a te servir. E aí ele começa a interceder, a clamar a Deus. E aí quando ele diz a respeito da glória dele que se manifestasse no Filho
quando ele está dizendo isso, ele está falando da ressurreição. Por quê? Uma pessoa ressuscitar não é normal, não é comum, mas acontece, que é outro intercedendo. Agora, a pessoa mesmo em vida fala, eu vou morrer e eu vou ressuscitar, não é comum, não é normal. É diferente. E aí Jesus está falando que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, porque a glória de Deus vai se manifestar nele. E aí ele começa a dizer que esta glória será transmitida. Ela não ficará só para ele, mas sim será transmitida para os apóstolos e para aqueles que crêem. Então, esta glória vai fazer a diferença, ele diz. Essa glória vai gerar aperfeiçoamento, essa glória vai gerar unidade. E é interessante que para poder tentar explicar isso, a gente precisa de bastante contexto. Porque a palavra glória no original é um verbo e na tradução é um substantivo. Só que existe uma tradução, que é a NTLH, que ela vai traduzir esta palavra do original. Quando a palavra glória, no seu âmbito geral, na Bíblia, é traduzida, ela é muito genérica, ela exige muito contexto. Porque glória pode ser muitas coisas. Não tem uma definição sem um contexto. A palavra glória seria como uma palavra coisa na nossa língua portuguesa. Coisa, você explica muita coisa. Pega aquela coisa, faz aquela coisa, traz aquela coisa e ninguém sabe que coisa é, se não tiver o contexto. A glória também. Você vai ver vários versículos falando da glória. Porém, você precisa do contexto para definir que glória é essa. O que estava dizendo por trás. E quando Jesus está falando aqui da glória de ser transmitida, aí a gente percebe que é algo que passa. Algo que é transferido. E aí a tradução da NTLH ela vai traduzir a palavra glória por natureza divina. Quando ela traduz por natureza divina, muda todo o entendimento do texto. Transforma tudo. Porque quando se fala de natureza divina, está falando dos atributos de Deus, está falando de algo único. Natureza é algo que traz um conjunto de características que identifica um ser. Eu tenho uma natureza, você tem uma natureza, outros têm outra natureza, cada um tem uma natureza. Isso faz com que identifique e mostre cada pessoa com a sua natureza, com a sua personalidade. E aí Jesus ele disse que ia transmitir esta glória dele, ou seja, essa natureza para os discípulos e para aqueles que nele crêem. Mas por que Jesus quer transmitir essa natureza? Qual é a finalidade? Porque Cristo está orando e pedindo que essa natureza passe para os seus seguidores. Porque ele disse a Deus na oração que ele quer que todos que nele crê estejam onde ele está. Ou seja, o Senhor quer que todos que nele crê vá para o céu. Aí ele vai dizer, mesmo texto, que nenhum se perca. Aí ele diz, Senhor, eu cuidei aqui, passei a glória e nenhum se perdeu, exceto aquele que já estava perdido, que é o caso de Judas. Jesus está preocupado que os seus seguidores não se percam, que aqueles que crêem nele não fiquem aqui na terra. Por isso é que ele vai agora interceder a Deus para que a natureza de Deus entre nós. A natureza de Deus fará a diferença. A natureza de Deus vai aperfeiçoar, a natureza de Deus vai unir, a natureza de Deus vai transformar. Porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito, tricotomia. Outros dizem que é dicotomia. Mas o que observamos é que quando Cristo está orando pedindo a natureza, aí a gente vai lembrar do livro do Gênesis. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem perfeito. Ou seja, o homem não tinha natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa ela está ligada à desobediência, ao pecado. A natureza pecaminosa é o saber, é o conhecer do bem e do mal que a Bíblia diz. Quando o texto diz, agora o homem sabe,
conhece o bem e o mal. O texto estava dizendo, agora o homem tem outra natureza. E aí a gente percebe que com essa natureza pecaminosa, o homem passa a ter a natureza natural como um ser vivo, a natureza de Deus, que é o fôlego, o espírito. Quando a Bíblia diz que Deus soprou do seu espírito no homem, Deus colocou a sua característica no homem. Deus colocou a sua imagem. Isso faz com que o homem tenha perfeição. Quando ele peca, que ele erra, ele perde a perfeição. Então ele perde a característica de Deus, ele perde a natureza de Deus, que é o espírito. E aí ele fica com a natureza pecaminosa e a natureza natural de um ser vivo. Só que aqui Jesus agora está intercedendo e clamando, uma oração intercessória, pedindo a Deus que esta natureza do Pai entre no homem. Não é para substituir. A natureza pecaminosa, ela não vai sair, ela só vai sair quando nós encontrarmos com o Senhor e receber o corpo incorruptível. Porém, ela vai se encaixar, ela vai moldar a nossa natureza. Ela vai cobrir a nossa natureza pecaminosa. O que Jesus está aqui intercedendo é isso, e o que ele está pedindo é isso. É que a minha natureza pecaminosa deixa de ser vista e passa a ser vista a natureza de Deus. O que ele está dizendo é isso, é que a minha natureza será encoberta pela natureza de Deus, a natureza do Senhor. É isso que Cristo está pedindo. Por quê? Porque ele diz que no mundo tereis aflição. Ele intercede pedindo, dizendo, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que guarde no mundo. Jesus estava dizendo, o mundo é mau, o mundo é sanguinário. Jesus disse em Mateus que no mundo tereis aflições. O Senhor disse que teríamos provações, dificuldade. Mas para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o inimigo, precisamos ter a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela vem como? Ela vem como Espírito, desde lá do Gênesis. E aí é onde Jesus vai dizer que o Espírito da verdade o guiará. Porque essa natureza é que vai mostrar os que é e os que não é. Ele vai falar isso. Aí saberão quem é. Jesus fala isso na oração, que conhecerão e verão a glória de Deus e passarão a acreditar. Então, a natureza ela vem para transformar, para mudar, para nos dar característica novamente, para nos dar semelhança de Deus novamente, para fazer com que vejam Deus em nossa vida. E isso a gente tem que deixar aparecer. A natureza. Ela precisa entrar em nós. Às vezes nós não entendemos isso, não compreendemos. A natureza do Senhor, ela está em nós. E ela tem que aparecer. Independente de onde você está e com quem você está. Você precisa mostrar a natureza de Deus. Você não pode mudar, você não pode ser influenciado, mas você tem que influenciar. Porque a natureza divina é a glória de Deus, é o poder que transforma. Quando nós deixamos a natureza do Pai, nós não somos influenciados, mas influenciamos. Nós não perdemos, mas vencemos. Nós não somos derrotados, não somos destruídos. Porque a natureza de Deus é poder. A natureza do Senhor é os atributos de Deus. É o poder que só um Deus tem. É onisciência, onipresença, onipotência. E isto opera em nós, não nos tornando um Deus, mas nos dando condição de experimentar isto. Quando Deus revela o futuro, é a onisciência de Deus, estamos experimentando. Quando Deus faz milagre, estamos experimentando o poder de Deus. Então, a natureza nossa, a natureza humana, segundo o dicionário bíblico, ela é que faz com que o nosso caráter seja criado, determinado. É a nossa identidade, a natureza. Mas a natureza
de Deus é o que nos molda e nos transforma em um ser diferente, em um ser aonde as pessoas vão ver Deus. Você precisa fazer a diferença, você precisa ser referência, porque a natureza de Deus, ela vai gerar em você um conjunto de traços diferentes. Ela vai fazer com que você haja diferente, ela vai fazer com que você seja diferente, ela vai fazer com que você seja influenciador, não influenciado. E você não pode mudar pela cultura, mas a cultura tem que mudar por você. Isso é a natureza do Pai em nós. Por isso que Cristo está intercedendo, porque Ele está preocupado, Ele não quer perder. Ele quer que experimentamos da natureza. 2 Pedro 2:1. A promessa, assim diz o texto, é que nós nos tornemos coparticipantes na natureza divina. Sabe o que o texto está dizendo? É que nós experimentaremos da glória de Deus. Receberemos algo de Deus e experimentaremos. A Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito. Então o Espírito de Deus, ele mora em nós. E por isso ele nos guia. E por isso a natureza do Pai está em nós. Precisamos entender isso. Que todos nós venhamos compreender e entender que Jesus quer que tenhamos a natureza do Pai. Não podemos perder isso. Deixa a natureza de Cristo entrar em você, para que você possa agir como Cristo age. Porque se você tiver com a natureza pecaminosa, você vai agir como pecador. Mas se você tiver com a natureza de Cristo, você vai agir como Deus age. Porque o Espírito de Deus é quem está lhe conduzindo. O Espírito de Deus é quem vai fazer a diferença. É a natureza divina, o ser divino, o ser diferente. O Senhor está dizendo para você que Ele quer que a natureza dele entre em você. Mateus 5:48. Portanto, sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O Senhor está dizendo que você precisa parecer com Ele. Você não pode parecer com o mundo, mas você tem que parecer com quem você serve, com quem é o seu Senhor. A natureza de Deus está entrando em você. A natureza de Deus está transformando, está mudando a sua vida. Aleluia. Deus está fazendo a diferença em você agora. Deus está transformando, Deus está mudando. E você está recebendo a natureza do Pai. E a natureza velha, a natureza do velho homem, a natureza pecaminosa, ela está sumindo. E que está aparecendo a natureza de Deus. Deus está dizendo para você, deixa a minha natureza aparecer. Deus está dizendo para você, deixa a minha natureza aparecer dentro de você. Em palavras simples, esta nova vida é a natureza divina e passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Você precisa experimentar isso. Que Deus lhe abençoe e que você possa deixar a natureza de Cristo entrar em você. Fique na paz.